Olá, irmãos, nós estamos de volta aqui e vamos continuar as nossas meditações aqui no livro de Lamentações de Jeremias, né, capítulo 5, né, que é o texto que nós estamos lendo aqui e também considerando alguns pontos importantes. E os irmãos devem se lembrar que nós estamos falando aqui de pessoas piedosas que oram ao Senhor em períodos de crise. Eu quero dizer para os irmãos que Jeremias nos ensina muita coisa. Jeremias, como um homem piedoso, ele foi um homem sensível à sua época. Ele foi sensível às ações de Deus sobre o seu povo. Ele compreendeu que a destruição de Jerusalém e a destruição de Judá foi um ato de Deus, do juízo de Deus e do juízo justo e santo contra o seu povo. E que o povo havia pecado contra Deus. Por isso que ele vai dizer que os seus pais tinham pecado, e ele também diz que eles tinham pecado contra Deus. Então ele reconhecia que as ações de Deus eram ações justas. Veja, os irmãos, que este homem piedoso, ele percebeu que a questão que estava acontecendo com o seu povo não era só uma questão política, uma questão social, uma questão espiritual, no sentido só um problema espiritual, mas ele compreendeu também que Deus estava pesando as mãos sobre o seu povo. Então veja, os irmãos, que a sensibilidade do profeta era muito grande com relação às ações de Deus. E normalmente o homem piedoso, ele faz a leitura do mundo dessa maneira. Quando ele olha, por exemplo, todo piedoso de hoje, que está olhando essa pandemia que está afligindo aqui, assolando o nosso mundo, nós não vemos apenas como um problema só político, não, como um problema científico ou um problema econômico, não. Eles estão presentes aí, fazem parte. Mas nós vemos isso, um homem piedoso, uma mulher piedosa, percebe que isso é por causa dos pecados, e quem está agindo é Deus, quem está atuando é Deus. Então Jeremias demonstra essa sensibilidade da ação de Deus sobre o seu povo. Então é importante destacar que um homem piedoso é sensível às ações de Deus. Como também um homem piedoso, uma mulher piedosa, é sensível aos problemas alheios. Eles veem o sofrimento, eles não riem. Eles não ficam torcendo para que o sofrimento aumente mais, não. Pelo contrário, eles são sensíveis ao seu próximo. São sensíveis a Deus e também sensíveis ao seu próximo. Eles amam a Deus, mas também amam o seu próximo. Então, irmãos, Jeremias nos ensina isso também, como um homem piedoso. E é por isso que ele está se colocando na presença de Deus e lamentando ao Senhor aquilo que está acontecendo com eles, com o seu povo. Então, isso é um ato de um homem piedoso. E os irmãos devem se lembrar que o nosso modelo maior, que é o Senhor Jesus também se tornou, era um homem sensível às nossas misérias. Por isso que ele se fez homem e habitou entre nós. E os irmãos devem perceber que na medida que ele vai caminhando, que ele vê aquela multidão, fala que ele olhava para a multidão e dizia que tinha grande compaixão delas, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Então ele era sensível aos problemas alheios, ele era sensível ao sofrimento humano também. Por isso que curou muitas pessoas, ressuscitou pessoas dentre os mortos, expulsou o demônio de pessoas, porque Jesus também era um homem sensível ao problema alheio. E principalmente era sensível às ações de Deus, do seu Pai. Por isso que ele fala que a comida dele era fazer a vontade do Pai dele que estava nos céus. Então, ao mesmo tempo, ele sabia que a maneira de aplacar a ira de Deus contra o homem seria ele entregando a sua vida em lugar de nós pecadores. Então Jeremias nos ajuda a compreender um pouco isso. E Jeremias está compreendendo isso. E a Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus intercedeu por nós e intercede por nós. E o que Jeremias está fazendo aqui? Sendo sensível a Deus, às mãos de Deus, e sendo sensível ao problema do povo, ele também está intercedendo pelo povo diante de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero compreender que todo o homem piedoso e toda mulher piedosa, em momentos de crise, eles se colocam de joelhos na presença de Deus. Detalham diante de Deus o problema e suplicam a Deus por graça e por misericórdia.
por graça, por misericórdia. Eu quero enfatizar muito isso, irmãos. Nós vivemos num período que parece que ser crente é frequentar a igreja só. É você estar na escola dominical, é você estar no culto à noite, é você frequentar aqueles trabalhos que a igreja promove durante a semana, e isso é ser crente. Não, irmãos, isso não é ser crente. Faz parte da vida cristã isso, mas isso não é ser crente. Ser crente é muito mais do que isso. Ser crente é alguém que ama a Deus de todo o coração e ao seu próximo como a si mesmo. Alguém que é sensível a Deus e é sensível também ao seu próximo. Ser crente significa pessoas que andam com Deus, que têm intimidade com Deus. Por isso são sensíveis a Deus. E por isso são sensíveis ao próximo também. E são pessoas que se preocupam sim com o problema alheio. Mesmo sabendo que os problemas que nós enfrentamos é um ato justo da parte de Deus, mas mesmo assim, essas pessoas se colocam na presença de Deus e clamam ao Senhor por graça e por misericórdia, porque nós somos pecadores. Porque nós somos pecadores. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, nesse 6º vídeo, para o versículo de número 19, do capítulo 5 de Lamentações. E veja o que diz o profeta aí. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. O profeta nos traz grande conforto, irmãos. Confesso para os irmãos que eu fico muito emocionado quando vejo essas declarações de fé em meio a grandes tribulações, porque o profeta não perdeu a fé no Senhor. Ele demonstra isso descrevendo as condições que eles estavam, descrevendo o sofrimento que eles estavam passando. E chega no verso 19 e ele diz: Tu, Senhor, reinas de geração em geração, eternamente. Ele, apesar do caos que havia abatido o seu povo, ele não entendia que esse caos veio do acaso. Mas ele entendia que Deus continuava reinando, que Deus continuava governando, que Deus continuava dirigindo a história sua e do seu povo e das nações. Jeremias compreendeu que Nabucodonosor iria atacar, sim, Judá e Jerusalém, e que Nabucodonosor seria vitorioso porque Deus havia entregue nas mãos dele Judá e Jerusalém, como também as nações da sua época. Ele compreendeu e profetizou sobre isso, dizendo que Deus havia feito de Nabucodonosor um rei de reis, que ele iria governar sobre todos os reis da sua época. Ele teria poder de dar a vida e de tirar a vida. Ele exerceria um domínio sobre a criação também que Deus trouxe à existência. Então Deus havia dado a Nabucodonosor os povos da terra. Além disso, Deus também havia dado a ele também os animais e as plantas dos bosques. E Jeremias profetizou sobre isso. Mas quando ele fala isso, ele compreende que o Senhor reina, governa sobre todas as coisas. Então veja que em meio à crise, irmãos, à calamidade, o crente não perde Deus de vista. Ele continua sendo sensível a Deus. E mesmo que ele não compreenda todas as coisas, mesmo que ele não consiga explicar todas as coisas nos seus mínimos detalhes, uma coisa ele sabe: o Senhor reina eternamente, de geração em geração. Em geração. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para outros textos que nos ajudam a compreender isso. Vamos lá para o Salmo de número 103. Salmo 103. E o verso de número 19 desse salmo é um versículo glorioso também. Salmo 103 e verso 19 diz assim: No céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. No céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O salmista compreende isso. Ele crê nisso, porque ele é um homem piedoso. E isso motiva o salmista e todo crente a orar ao Senhor, sabendo que Deus reina sobre todas as coisas. Jeremias está falando com Deus porque ele tinha convicção que Deus reinava sobre todas as coisas. Você tem essa mesma convicção, meu irmão, minha irmã? Você compreende que este mundo não está entregue ao acaso? E nem aos desfeitos das autoridades,
dos reis e dos governadores, mas que está no poder de Deus, e que Deus está reinando sobre eles, sobre a Covid, sobre os problemas que aí estão. O salmista não cria assim, e também o profeta Jeremias cria dessa maneira. O Senhor reina sobre todas as coisas, e de geração a geração. Ainda, irmãos, no Salmo 99, verso 1 diz assim: reina o Senhor, trema os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Então veja que o salmista diz: reina o Senhor, ele está entronizado sobre. O Senhor reina, Deus governa sobre todas as coisas. Ainda, irmãos, aí no Salmo de número 97, verso 1 diz assim: reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Então Deus está reinando, governando sobre todas as coisas. É isso que o salmista está cantando aqui. Ainda no Salmo 95, verso 3, diz assim: porque o Senhor é o Deus supremo, o grande rei acima de todos os deuses. Que maravilha, irmãos, para nós ouvirmos isso das Escrituras. É Deus falando conosco. É Deus dizendo para nós hoje: olha, eu estou reinando, eu estou governando. Eu estou governando sobre a Covid. Eu estou governando sobre a crise financeira que está batendo sobre vocês. Eu estou governando sobre os presidentes, os governadores, os reis da terra, os ditadores. Todos eles estão debaixo do meu governo. Vocês compreendem isso? Vocês entendem isso? Que nós temos um Deus que reina e que está envolvido 100% com o seu reino? Que maravilhoso isso, meu irmão, minha irmã. E um homem piedoso, ele vai a Deus por causa disso aqui, ó. Ele crê nisso. Ele crê na Bíblia. Ele não duvida das Escrituras. Ele sabe que ela é a palavra de Deus infalível, suficiente, que ela é a autoridade de Deus, que ela tem a mesma autoridade de Deus. O Senhor reina. O Senhor reina. Salmo 93, no verso 1 diz: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder revestiu o Senhor, e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. O Senhor reina, o Senhor governa sobre todas as coisas. Você consegue compreender isso, meu irmão, minha irmã? É isso que está levando, motivando o profeta a ir falar com Deus, a lamentar-se na presença de Deus. Não é reclamar na presença de Deus, não é murmurar na presença de Deus, não é nada disso. Não é, ele está colocando na presença do Deus que reina aquilo que está acontecendo com o seu povo, que o próprio Deus está fazendo, na esperança que esse Deus que reina de geração em geração, que ele reina eternamente, ele venha a intervir novamente e mudar a sorte do seu povo. E mudar a sorte do seu povo. Ó, irmãos, nós não podemos ser crentes nominais. E como alguém já disse, não ser crente bexiga, né? Que tem um crente bexiga, aquele que se enche, né? E só do conhecimento e acabou. Mas quando alguém cutuca com agulha, explode. Nós temos que ser crentes fervorosos, porque nós temos um Deus que está ativo na nossa vida, no nosso país, nos detalhes da nossa vida. Um Deus que está reinando sobre todas as coisas, governando sobre todas as coisas. E é por isso que nós oramos, é por isso que nós clamamos a Deus, porque sabendo que Deus governa e reina, Deus pode intervir, pode restaurar a sorte do nosso povo. Deus pode trazer o Brasil inteiro, irmãos, a conversão, a mudança de vida. E você, como um crente, é um instrumento de Deus para isso, para clamar pela sua cidade, para clamar pelo seu estado, para clamar pelo seu país, porque Deus está reinando sobre o Brasil. Deus está reinando sobre cada vida particular das pessoas que vivem no nosso país e no mundo todo. E nós, como crentes, podemos clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor que reina sobre todas as coisas. Então Jeremias coloca aí no verso 19, diz: tu, Senhor, reinas eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Todas as gerações que passaram até aqui e as que virão ainda estavam, estão e estarão debaixo do governo de Deus, da direção de Deus, do poder de Deus, do reinado de Deus. Porque Deus é o Rei absoluto sobre todas as coisas. Deus reina, Deus governa, Deus dirige todas as coisas. Então, irmãos,
Isso é uma motivação grande para nós orarmos, para nós clamarmos a Deus, buscarmos a presença de Deus, suplicar a Deus por um avivamento, suplicar a Deus para que o evangelho dele expanda, seja disseminado aqui no nosso país, ou melhor, que se espalhe aqui no nosso país, difundido aqui no nosso país. Nós somos agraciados com essa verdade, com essa revelação, não é só para termos na mente, não, mas é para descer para o nosso coração e para nossas ações, e compreendermos, assim como compreendeu Jeremias, que o Senhor reina, por isso que o povo estava indo para o exílio, que o Senhor reina, por isso que Nabucodonosor veio sobre eles, que o Senhor reina, e por isso que Deus, depois de 70 anos, restaura este povo novamente, porque Ele reina sobre todas as coisas. Você compreende isso, meu irmão, minha irmã? Você entende isso? Um piedoso, ele vai a Deus, porque ele sabe que o poder está nas mãos do Senhor, de mudar todas as coisas. Você crê nisso? Você entende isso? Você compreende isso? Ele detalha na presença de Deus, porque ele sabe que Deus reina sobre todos os detalhes. Que maravilhoso, meu irmão, minha irmã, nós termos esse registro aqui hoje e podemos olhar para o nosso mundo de hoje e compreender uma coisa: o Senhor reina. O Senhor reina sobre todas as coisas. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que Deus te fortaleça. Que Deus te use. E se curve na presença de Deus. E clame a Deus por misericórdia e graça, suplicando: Senhor, transforme não só a minha vida, mas a vida do meu país, do meu presidente, do meu governador, dos deputados, dos senadores, dos prefeitos, vereadores, dos juízes, das autoridades, de todos, dos ricos e dos pobres, que todos saibam que o Senhor é Deus e não há outro Deus além do Senhor. Clamemos ao Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Assim faz um homem piedoso, assim faz uma mulher piedosa. E assim crê um homem piedoso, e assim crê uma mulher piedosa. O Senhor reina sobre todas as coisas. O Senhor reina sobre todas as coisas. Deus te abençoe. E nós voltaremos num outro momento para falar um pouco mais da lamentação, ou das lamentações de Jeremias, e como que um homem piedoso e uma mulher piedosa ora e clama ao Senhor diante de crises. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. E deixe soar no fundo do seu coração essa palavrinha importante: reina o Senhor. Reina o Senhor. Durma com este salmo no coração. Salmo 103, verso 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Tudo. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Amém.